A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e nesse vídeo nós vamos falar sobre Jó, capítulos 38 e 39. No vídeo anterior nós terminamos de falar sobre o discurso de Eliú, o amigo misterioso de Jó. E nesses últimos capítulos de Jó nós vamos ver Deus falando, Deus respondendo a Jó no capítulo 38, no 39, 40 e 41. No 42 muda um pouquinho, que Jó vai responder a Deus, e Deus dá ali algumas orientações, manda os amigos de Jó fazerem alguma coisa ali e manda também Jó orar por seus amigos. Então, nesse vídeo de hoje nós vamos falar do 38 e do 39, que é a primeira parte da fala de Deus, e no vídeo de amanhã nós vamos falar então do 40, 41, e vamos entender melhor esse discurso de Deus, essa fala de Deus com Jó, e aí o encerramento também no vídeo de amanhã. Nesses dois capítulos de hoje, 38 e 39, Deus faz cerca de 50 perguntas, né, aproximadamente 50 perguntas a Jó. E podemos achar que Deus está ali humilhando Jó, de ficar perguntando coisas que Jó não sabe responder. Mas, na verdade, Deus está mostrando que são perguntas que somente quem conhece a Deus, que somente quem se relaciona com Deus sabe a resposta. E a resposta para essas perguntas é o próprio Deus. E aqui, então, no capítulo 38, nós vamos ver que Deus começa a responder a Jó. Mas veja bem, na verdade aqui Deus começa a falar com Jó. Porque embora Deus vá responder, não é no sentido de responder aquilo que Jó perguntou, aquilo que Jó queria saber, que é, por que estou sofrendo se sou justo? Deus não vai contar os bastidores que nós temos o privilégio de conhecer, que são os capítulos 1 e 2 do livro de Jó, onde Deus fala com Satanás, mostra ali a fidelidade de Jó. Então, essa parte, Jó vai continuar sem saber, Deus não vai contar isto para Jó, mas Deus vai falar com Jó aqui, começa fazendo algumas perguntas. Veja que Deus fala lá em Jó 1 e 2, Jó fala, quando ele se prostra ali, depois que os filhos morrem, dizendo Deus deu, Deus para si os tomou. Depois a mulher de Jó fala, os amigos, aí o capítulo 3, Jó vai falar, depois os seus amigos falam, até o capítulo 37. E tem 4 rodadas de discursos entre Jó e os amigos, mas Deus permanece em silêncio. Dessa forma, nós sabemos que o silêncio de Deus, que nós chamamos de silêncio de Deus, não acontece só com você ou comigo, não, também acontece, ou aconteceu com Jó e com tantos outros homens e mulheres na Bíblia. Mas vamos aqui ao capítulo 38. Então vamos começar aqui o versículo 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse... Pode ser que outra versão esteja no meio de uma tempestade. Então veja só, quando que Deus se manifesta ali, respondeu a Jó de um redemoinho, de uma tempestade, está mostrando como se fosse um Deus inacessível, inatingível. Quem que consegue entrar dentro de uma tempestade, quem consegue entrar dentro de um redemoinho para encontrar outro? Num primeiro momento pode parecer um Deus inacessível, e isso confirmaria o que os 3 primeiros amigos de Jó falaram, que Deus Criador criou o ser humano e deixou o ser humano estar lá em cima. No entanto, quando a gente lê o versículo e entende, né, o detalhe, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, ou seja, do meio dessa situação de inacessível, que é um redemoinho ou uma tempestade, vem a voz de Deus. E a voz de Deus revela um Deus pessoal, um Deus relacional, um Deus que quer se relacionar com o ser humano. E isso é lindo de se ler. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então Deus vai conversar com Jó de uma forma um pouco diferente do que Jó esperava. Vai conversar através de perguntas. E o capítulo 38 e 39, ele apresenta mais de 50 perguntas que Deus faz a Jó. E Jó fica em silêncio, ele não sabe responder essas perguntas. Mas veja que não são perguntas para humilhar Jó,
como muitas vezes podemos acreditar numa primeira leitura. Mas essas perguntas são para mostrar a soberania e o domínio de Deus, mostrando um Deus sábio e todo-poderoso, mostrando que somente um Deus sábio poderia fazer tudo o que foi feito, que é mostrado através dessas cerca de 50 perguntas. De forma nenhuma Deus procura esmagar, humilhar Jó, mas dá dignidade a Jó, mostrando que não tem outra alternativa a Jó senão confiar em Deus, nesse Deus sábio e poderoso. E ainda nesse versículo 1 aqui do capítulo 38, quando Jó ouve a voz de Deus, a Bíblia não traz o sentimento ali de Jó, ou como ele reagiu nesse momento, mas podemos imaginar quanto tempo que Jó estava pedindo para Deus falar com ele. E aqui finalmente Jó ouve a voz desse Deus. Deus não é impessoal, ele não está alheio, esquecido de nós. Ele é um Deus pessoal e ele quer se relacionar com o ser humano, mas ele se revela como ele quer. E durante todos esses capítulos que Deus ficou em silêncio, ele não se ocultou de Jó por causa do pecado de Jó, ou por causa de algum pecado, mas ele se ocultou de Jó como parte de um plano pessoal e relacional. Deus permitiu as coisas acontecerem a Jó e fica oculto, mas sem deixar de estar presente. Para quê? Para trazer lições a Jó, ao próprio Jó. Não só para se mostrar a Jó, mas também trazer a nós esse ensino, esse aprendizado. Para os amigos de Jó, Deus era o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus forte e poderoso, mas também distante e indiferente. E aqui, nesse capítulo 38, então, ele mostra sua soberania, sua sabedoria, que é sim o Todo-Poderoso, mas mostra que ele não está distante e indiferente, ele está sim próximo e cuidando. Deus não ignora o sofrimento, mas ele permite para que as coisas aconteçam dentro dos planos dele. Entre essas quase 50 perguntas do capítulo 38 e 39, nós vemos no 38, principalmente ali entre os versículos 8 e 15, Deus mostrando para Jó a natureza e fala para Jó ver o sol e o mar, e que Jó não sabia de nada, Jó não sabia das dimensões da criação, da luz, dos mares. Leia, se você já leu, leia de novo Jó 38, para se colocar no lugar de Jó, porque Jó tinha se colocado assim, como sábio, como justo e íntegro. Ele se colocou desta forma. Em todo tempo, ele se firmou na sua autojustiça. E Deus vem, então, com essas perguntas do 38 e do 39, mostrar para Jó que, embora ele fosse considerado um sábio, ele nada sabia. Ele não sabia do que Deus tinha feito. E é bom ler Jó 38 quando nós estamos nos sentindo importantes, o sabe tudo, o foco das coisas, porque Jó 38 nos mostra a pequenez do ser humano. Não de forma nenhuma para achar que Deus é ocupado demais, mas e não olha para nós, mas no sentido de que nós não somos merecedoras de toda a atenção de Deus. Que Deus olha para nós por amor e com misericórdia. No capítulo 38, Jó percebe que, além de ele não saber de detalhes da criação, ele também não entendia da providência de Deus para manter a criação. Não é só o poder de criar, que já é incompreensível, mas é o poder de manter o que foi criado. A providência de Deus para manter essa criação. É isso que nós vemos aqui nesse capítulo 38 de Jó. Vamos ler aqui alguns versículos. Eu já li um e respondeu o seu Jó de um redemoinho e disse:
Versículo 2. Quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus não estava falando de Jó. Deus estava falando de Eliú, que tinha acabado de falar. Quem é esse? Quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então Deus fala de Eliú, dos 3 amigos, que eles estavam falando de Deus sem conhecer a Deus. E aí ele fala com Jó: agora cinge como homem os teus lombos, e te perguntarei, e tu me farás saber. Quando nós vemos aqui cinge como homem os teus lombos, é no sentido de Jó ficar na posição de ouvir a Deus. Alguns estudiosos dizem que era para ele ficar em pé para ouvir Deus falar. E Deus começa a perguntar no 4: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faça-me saber se tiveres inteligência. E Deus vai continuar fazendo essas perguntas. E Deus continua fazendo as perguntas para Jó. Né? Versículo 8. E quem encerrou com portas o mar quando se derramava para fora como a transbordar? Deus vai continuar falando aqui em todo esse capítulo 38 sobre criação, mostrando para Jó tudo que Deus tinha feito e tudo que ele ainda estava fazendo para manter esta criação. Vamos ver alguns versículos aqui, apenas como exemplo. 38, versículo 21. Certamente tu o sabes, porque já havias nascido, e porque é grande o número de teus dias. Como que dizendo: Jó, tu tens a minha idade? Que idade que você tem para saber das coisas daquele tempo, de quando tudo foi criado? Os versículos 39. Vamos ler aqui o 39. Olha o 33 antes. Sabes tu os regulamentos dos céus? Poderás estabelecer tu o domínio deles sobre a terra? Então tem a imensidão do sol, da lua, de tudo que há, de todas as estrelas, as constelações, Deus mostrando para Jó que Jó não sabia realmente das coisas. Os versículos 39 ao 41. Caçarás tu a presa para o leão, ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando estão agachados nas covas ou em suas guaridas a espreitar? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus filhotes clamam a Deus, quando se agitam famintos por falta de comida? Deus provê para todos, é isso que Deus está falando aqui. Deus provê para todos, até os menores. Então, mostrando para Jó que há providência divina. Deus cuida de todos, realmente, até dos corvos, até dos filhotinhos de um corvo. As coisas criadas, cada um do seu jeito, cada um no seu lugar que Deus fez, com suas características próprias. Deus estava cuidando. Que Jó não tinha nem ideia do que precisava ser feito para manter a criação. E ele estava então querendo discutir com Deus. Deus está falando isso com Jó. Jó, você quer discutir comigo? Você quer me questionar como um de igual para igual? Quando Deus fala aqui da idade de Jó, quantos anos você tem? Você tem a mesma idade que eu? Deus está querendo mostrar isso para Jó. Quem é você? Olha, você não tem a idade que eu, você não estava lá quando eu criei tudo. Você já parou para perceber, Jó, que até os filhotinhos dos corvos sou eu que providencio comida? Então, era hora de Jó reconhecer o seu lugar como ser humano dependente de Deus. Era tempo dele se humilhar diante da majestade de Deus. Jó falou muito de Deus. Todas as vezes ele falou muito de Deus. Mas Jó não sabia tudo. E isso ele não assumiu durante todos os seus discursos, até o capítulo 31. Ele não assumiu que ele não sabia tudo. Ele se colocou como conhecendo Deus e sabendo tudo de Deus. E nós precisamos ter consciência disso. Jó vai reconhecer só lá no 42 que ele não sabia tudo de Deus, que ele não conhecia tudo. Nós temos conhecimento disso agora e devemos assumir que nós não conhecemos Deus em tudo o que Ele é. Nós só vamos conhecer a Deus em tudo o que Ele é na eternidade. Mas enquanto estamos aqui, conhecemos muito pouco de Deus. E o que Deus fala com Jó nesses capítulos 38 e 39, veja, Deus não criticou a integridade de Jó em momento nenhum. Deus não criticou a sinceridade de Jó.
Mas Deus falou assim, olha, cuidado, você acha que sabe tudo, olha bem, porque você ainda não sabe tudo. E Jó, fica no teu lugar, que de todas as coisas eu estou cuidando. Esse é o entendimento que eu tenho aqui de 38 e 39 de Jó. Jó, tu é homem, é pequeno, olha eu, mostrando sua soberania, sua majestade, que ele é o Criador, que ele sustenta todas as coisas. Então, Jó, fica no teu lugar, que eu estou cuidando de tudo. Jó permanecia então justo e íntegro, mas estava precisando se colocar no seu lugar. Isso significa que ele precisava de humildade. E muitas vezes, principalmente lá no capítulo 31, ele desafia Deus, ele questiona Deus, ele fala, eu quero que Deus apareça aqui para me julgar. Então ele se mostra ali soberbo na sua própria justiça, orgulhoso da sua própria integridade, orgulhoso na sua própria justiça, a gente chama de autojustiça. Ele precisava conhecer esse Deus aqui, Deus Todo-Poderoso, ele precisava conhecer mais a Deus. Já citei Jó 42, que ele vai dizer isso. Eu antes conhecia de ouvir falar, ou seja, eu tinha um conhecimento teórico, agora eu conheço, porque eu tive experiência com Deus. É isso que nós vamos ver no vídeo de amanhã. Vamos para o capítulo 39 e vamos ler aqui alguns versículos. Sabes tu o tempo em que têm os filhos as cabras monteses e observaste o parto das cervas? Contaste os meses da sua gravidez e sabes o tempo quando tem que parir? Quando se encurvam, fazem sair os seus filhos passando suas dores. Os seus filhos se enrijecem, crescem com o pasto, saem e não voltam nunca mais para elas. Quem lançou livre o jumento montês e quem soltou as suas ataduras? Então veja, esse capítulo 39 começa com essa expressão, né? Sabes tu? O homem não sabe, o homem não sabe. O homem é capaz, sim, de estudar os animais, de estudar fauna e flora, de estudar todas as coisas criadas, mas o homem não consegue entender como Deus criou o reino animal. Nós sabemos porque lemos na palavra de Deus, lá em Gênesis 1, o Deus Todo-Poderoso, que com uma palavra cria todas as coisas. E Deus vai continuar falando aqui então, nesse capítulo 39, vai continuar fazendo as perguntas a Jó, e aí somando as perguntas do 38 e do 39, nós temos aí quase 50 perguntas, ou em torno de 50. E quando vira ali do capítulo 39 para o 40, o tom, a forma de Deus falar com Jó muda um pouquinho, mas isso nós vamos ver somente no vídeo de amanhã, na leitura de amanhã. Por hoje, fica isso. Deus se mostrando um Deus criador, um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, mas que cuida dos seus e quer se relacionar com um homem que ama o ser humano e que tem misericórdia do ser humano. Ele mostra ao ser humano quando nós queremos ver, quando nós queremos aprender, quando nós queremos servir a Deus, Deus nos mostra como fazer. E aqui nesses dois capítulos, 38 e 39, Deus começa a mostrar para Jó o lugar de Jó. Jó, se coloque no seu lugar. Então aqui, na fala de Deus, nós vamos começar a perceber o que Jó precisava ajustar na sua conduta, no seu comportamento, no seu coração. Deus deu testemunho de Jó, dizendo que ele era fiel, temente a Deus, justo e íntegro. Mas veja que aqui nesses dois capítulos Deus mostra para Jó que ele precisava se humilhar, se colocar no lugar dele, ver a sua pequenez diante de um Deus tão grande. Que possamos aprender com Jó, que o que nós sabemos ainda é muito pouco diante do que Deus é. E que nós precisamos nos manter no nosso lugar de ser humano. Que não somos nada sem Deus. Somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe
e até o próximo vídeo. Amanhã estaremos encerrando então a leitura e o comentário do livro de Jó. Fica com Deus!